Alô, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus para trazermos aqui mais uma palavra do Senhor aos nossos corações aqui nesta manhã. Glorificado e santo seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesta manhã vamos estar trazendo aqui uma palavra, cujo tema diz: enquanto há vida, há esperança. Então nós vamos trazer esse tema hoje aqui no canal da igreja, da Assembleia de Deus no Som e Poder, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor, daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com o nosso Deus, para nós estar trazendo aqui essa palavra, trazendo aqui essa mensagem de hoje, Essa mensagem de hoje, irmãos, que vai ser no Velho Testamento, vai ser no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, amém? Uma palavra que vai falar sobre vida sentimental, é uma palavra que abrange o nosso trabalho, que abrange a nossa vida aqui na terra, como nós devemos agir, fazer. Um ensinamento muito importante desse livro aqui de Eclesiastes, capítulo 9, para as nossas vidas, Eclesiastes, que o autor, cujo nome é Salomão, filho de Davi, que escreveu esse livro aqui, cerca de 935 anos antes de Cristo, Bem longevo esse livro, mas continua sendo novo, continua sendo, as palavras toda a vida se renovam para a glória de Deus. E nós vamos orar nesse momento, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós te damos graça, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que abre as portas, que abre as janelas dos céus. Nesta manhã, meu Deus, nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, pedindo que o Senhor venha salvar, que o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra de Deus, que venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa manhã, meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, que o Senhor, meu Pai, nos ajude a trazer aqui essa palavra de uma forma muito especial, que nós venhamos trazer essa palavra, meu Deus, que seja inteligível para quem vai ouvir agora, para quem vai ouvir mais tarde, para quem vai ouvir essa palavra à noite, amanhã, seja que horário for, meu Deus, que as pessoas venham ser abençoadas, venham ser tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Sem mais delongas, sem me alongar mais, nós vamos direto para a palavra do Senhor, que se encontra aqui nessa manhã, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 1, que é um livro que fala de vivermos a vida aqui na face da terra, fala de as coisas justas e as coisas injustas. É um livro muito importante para nós entender sobre a nossa vida aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 1 da palavra de Deus. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem
não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Amém, meus irmãos? O que Salomão quer dizer aqui nesse primeiro versículo do capítulo 9 do livro de Eclesiastes? Aqui Salomão, meus amados irmãos, fala que existe o ódio e que existe também o amor. Nós sabemos que o amor, ele existe, e o ódio também. Mas nós conhecemos o amor e o ódio profundamente, para nós esmiuçar como ele é realmente 100%? Não, nenhum de nós, nenhum dos homens conhece o ódio totalmente, conhece o amor totalmente. Agora, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Muitas das vezes, quando há ódio dentro de nós, talvez as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, não conheçam, não vejam que há ódio dentro de nós, o que há ressentimento em alguma raiz, em alguma veia, em algum lugar do nosso coração. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe, Deus conhece. Se em meu coração, se no seu coração há ódio, se dentro de nós há uma raiz de amargura, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, dentro de nós, a palavra do Senhor diz que não pode haver nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento, ressentimento do meu genro, ressentimento da minha nora, ressentimento dos meus filhos, dos meus netos, ressentimento com vizinhos ou vizinhança, ressentimento com um colega de trabalho, ódio de políticos, de pessoas. Dentro de nós não pode haver ódio. Quando há ódio dentro de nós, Deus sabe, Deus conhece o profundo e o escondido. A Bíblia diz que não há nada oculto diante de Deus que não há de ser revelado, louvado seja Deus. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Deus que conhece a minha vida, a sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui no livro de Eclesiastes, ele denota, ele mostra o qual nenhum homem conhece profundamente o amor. Ou seja, dentro de nós mesmos, nós não temos a condição de conhecer 100% o amor dentro de nós, ou o ódio. Mas Deus, ele desvenda tudo. Deus, ele mostra tudo. Deus, ele revela tudo aquilo que há em mim, dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há condições para arrependimento. Enquanto há vida, nós temos tempo de perdoar as pessoas. Enquanto há vida, nós temos tempo de nos arrepender. Não é vergonhoso. Pedimos perdão àquele o que ferimos, o que magoamos. Muitas das vezes, a gente pensa que magoou uma pessoa, ou magoou as pessoas, e às vezes não magoamos. Principalmente quem é atalaia, quem é pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pensou ou pensa que magoou uma pessoa e não magoou aquela pessoa. Talvez você levou a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é pregada na íntegra. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta o pregador, primeiro aquele que está pregando, mas a Bíblia diz que também aquele que está ouvindo a palavra de Deus, ele é cortado também, diz a palavra do Senhor. Ou seja, Deus ele trabalha de todas as formas. E muitas das vezes, meus amados irmãos,
da maneira que estivermos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela consegue também nos cortar, nos ferir, diz a palavra do Senhor Jesus, né? Então nós precisamos entender que Deus, ele nos ama, que Deus, ele trabalha na nossa vida de uma forma mais que especial. Ele é onisciente e onipotente. Ele é o Deus da nossa vida, ele é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. Então nós precisamos conhecer o amor. Nós precisamos desvendar também a questão do ódio, né? Uma pessoa odiosa, enraivada, ela é propícia a adoecer, né? A envelhecer mais rápido. É uma pessoa que é propícia a muitas doenças, né? Porque automaticamente a pessoa perde o que se chama humanidade, né? A pessoa perde a força do corpo, né? Ele perde a contenção do corpo, porque a pessoa é zangada, é odiosa, não vive a vida como é para ser vivida, às vezes com o seu esposo, com a sua esposa, a vida familiar, a vida começa logo pela manhã, zangado, odioso, e não é assim que nós devemos nos comportar. Nós devemos nos esforçar, nós somos pecadores, somos falhos, né? Mas nós precisamos nos esforçar para viver uma vida alegre, para dar glória a Deus por um copinho de café de manhã, para ter amanhecido vivo. Já é motivo da gente andar sorrindo, alegre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Salomão, nesse versículo 1, ele mostra e desvenda que o homem não conhece nem o amor, nem conhece o ódio, né? Porque tudo passa perante a sua face. Mas Deus verdadeiramente conhece aquele que está odioso, aquele que está amoroso, aquele que tem amor dentro do seu coração, aquele que anda em espírito e em verdade, diz a palavra do nosso Deus. Versículo de número 2. Tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ou seja, ele aqui descreve que as mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos. Salomão aqui está falando a verdade. Aqui é o Espírito Santo de Deus inspirando, que inspirou Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui é uma inspiração de Deus. Será que não acontece de o servo de Deus, o crente, o evangélico, aquele que serve a Deus, né? Será que ele não adoece? Ele adoece. A pessoa também que é o ímpio, o impuro, como diz a Bíblia aqui, o pecador, ele também adoece. O que serve a Deus não passa por angústias também? Passa por angústias. Também as pessoas que estão no mundo, gozando de suas vidas, passam também por angústia. É para todos. Deus me guarda? Guarda. Mas Deus também guarda o ímpio também, quando Deus quer guardar. Porque Deus ama esta vida. Será que Deus não suscita o ódio, suscita a ira contra pessoas servas de Deus que saem da estrada, do caminho de Deus? Sim. Mas Deus também suscita a ira contra o ímpio, contra o pecador também. Então estas coisas, elas são normalizadas dentro da palavra de Deus. Nós somos seres humanos, nós somos criaturas feitas pela mão de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos fora do plano de Deus. Todos pecaram
e destituídos estávamos da glória de Deus. Como é que nós somos instituídos novamente? Na árvore de Deus, no plano da salvação de novo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. É quando novamente nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós nos arrependemos, Romanos capítulo 10 fala que nós temos que confessar o nome de Jesus, meus irmãos, diante das pessoas, em público, confessar com a nossa boca, para servirmos a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nós temos que viver a nossa vida com alegria, nós temos que viver a nossa vida com prazer, com dedicação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Amém? Então, o coração da humanidade, dos homens, descreve aqui Salomão, no versículo de número 3 do capítulo 9, está cheio de maldade. Já naquela época, 930 anos antes de Cristo, escrito esse livro de Salomão. Naquela época, muitos anos, tem mais de 2025 anos que Jesus morreu na cruz do Calvário. E mais 930 anos para trás. Então, é muitos anos. E já era o coração do homem cheio de maldade. Já vem desde o início, desde o Gênesis. Então, não tem outra porta, outro caminho para nós, se não for a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo 2, o estudo diz assim: Salomão observa aqui, sobre o prisma desta vida, que a morte é inevitável. Sob este enfoque, não parece justo que a morte sobrevenha a todos, indistintamente, aos justos e aos injustos. A morte vem somente para o injusto? Não. A morte vem para todos os homens, para o bom e para o ruim, para o bom e para o mal. Mas o que é que se destaca no final de tudo isso? O que se destaca no final de tudo isso é que um vai para o céu e outro vai para o tormento eterno, diz a Bíblia. Então a gente precisamos porfiar, esforçar e entrar pela porta estreita. A porta estreita são escolhas que não agradam a nossa carne, que não agradam a nossa vida. A porta estreita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é onde nós vamos encontrar paz, encontrar salvação, que só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na porta estreita é onde nós vamos encontrar refúgio. Na porta estreita é onde nós vamos encontrar fortaleza. Na porta estreita é onde está o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É lá. Em todas as manhãs que nós buscamos, quantas vezes nós não estamos sozinhos em casa? Quantas vezes nós não estamos a sós com Deus? E as lágrimas vêm, as lágrimas batem. Porque nós sabemos que um dia nós vamos partir. E aonde vai estar a nossa alma? Aonde nós passaremos a nossa eternidade? Passaremos a nossa eternidade com Deus? Ou passaremos a nossa eternidade sem Deus? Cabe a nós escolher entre a vida, além de que um dia nós vamos partir para a eternidade. Ou é arrebatamento da igreja,
ou é através da morte que chegaremos a Cristo, né? Então nós precisamos estarmos preparados para a vinda do Senhor, ou nos resgatarmos, que é através da morte, então, sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos nos preparar em Cristo Jesus. Nós nos preparamos para tudo nessa vida. Daqui a pouco nós vamos viajar, né? Todo mundo vai para o seu trabalho, onde trabalha. Uns trabalham no interior, outros trabalham na cidade, outros trabalham em comércio, trabalham no campo, outros trabalham em empresas de ônibus, de automóvel, viajando, né? E tudo mais. Mas o que menos nós preparamos é a nossa alma para a eternidade. O que menos nós preparamos é a nossa vida para a eternidade. É onde nós investimos mais pouco tempo. É onde nós poucos investimos. É na nossa ida para a eternidade, né? Nós precisamos dedicar mais tempo para o Senhor, para o ouvi-lo, para obedecê-lo. Nós precisamos de muito tempo diante do Senhor para refletir, para que o Senhor venha nos abraçar e nos ensinar a cada momento da nossa vida. Louvado seja Deus. Versículo de número 4 da palavra de Deus, de Eclesiastes capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: ora, para o que acompanha com todos os vivos a segurança, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, né? Então, enquanto a vida tem esperança, para mim, para você, enquanto nós temos vida, é com certeza que nós temos esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós temos vida, nós temos esperança de salvação. Enquanto a vida vai ter oportunidade para mim e para você. Por isso que Deus dá vida para o homem, para as pessoas. É por isso que Deus ele dá oportunidade para mim e para você sermos salvos, receber da parte do Senhor a salvação, receber da parte do Senhor a alegria. Enquanto há vida, há esperança, né? Nós estamos vivos, nós temos condições de ter uma vida com Deus. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de amar e não de odiar. Enquanto nós estamos vivos, nós temos condições de amar aquele que nos feriu, aquele que não gosta de nós, aquele que num olhar, num simples olhar, não foi com a nossa cara, não gostou de nós, mas nós precisamos amar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Salomão está falando de quê? Está falando da terra. Salomão não está falando do estado em que os mortos se encontram na eternidade. Salomão não está falando disso. Mas ele está falando aqui da terra, desta vida, que os mortos não entendem nada mais. Eles já se foram, já morreram. Mas nós estamos vivos aqui para a glória de Deus. Enquanto há vida, há esperança para mim e para você. Enquanto há vida, nós temos oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto há vida, tem esperança. Enquanto há vida, nós temos condições de amar, de nos arrepender,
de nos convertermos ao Senhor e viver uma vida melhor para a glória de Deus. Nós temos aqui o versículo de número 6 da palavra de Deus. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, aqueles que já morreram, se era uma pessoa invejosa, se era uma pessoa mal, ou se era uma pessoa boa, era uma pessoa delicada, já se foi, porque ele já partiu, né, para a eternidade. Mas aqueles que ficaram aqui, aqueles que permanecem vivos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eles podem fazer o melhor, eles podem amar, eles podem deixar de odiar, deixar a amargura para trás, para longe, né? E viver uma vida leitosa na presença de Deus. Nós temos que nos deleitar no Senhor. O salmista Davi diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Deleitar, meus irmãos, é se alegrar. Deleitar é obedecer. Deleitar é andar em espírito e em verdade. Deleitar-se no Senhor é você amar a Deus em todos os tempos, servi-lo em espírito e em verdade. É andar na beleza da sua santidade. É ser feliz diante de Deus. É amá-lo de uma forma mais que especial. É dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o grande amor da minha vida, Jesus. Sem ti eu não sou nada. Jesus, o meu corpo, ele pertence a ti. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado pela vida. Me dá a oportunidade para mim ganhar outras vidas para o reino dos céus. Me ajuda, meu Deus, me fortalece. Coloca a unção, o poder na minha vida, os dons espirituais. Me ensina a amar, porque eu não conheço nem o amor, nem o ódio totalmente, como disse Salomão. Mas Deus sabe e conhece todas as coisas, louvado seja Deus. Verso de número 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém? Então a gente, irmãos, tem gente que até para comer, ele come zangado, come com raiva. A Bíblia nos ensina de todas as coisas. Para até comer, se alimentar, você precisa se alimentar com alegria do Senhor. Eu estou orando, agradecendo por este pão, nesta mesa. Abençoa, meu Deus, as mãos que prepararam. Abençoa, meu Deus, as mãos que fizeram essa comida maravilhosa. Meu Deus, obrigado. Eu oro abençoando essa comida na minha casa, esse café da manhã na minha mesa. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, de me alimentar com esta comida tão maravilhosa, tão especial. Pode ser um feijão com farinha, coisa boa, feijão com farinha. Você colocar um pouco de azeite, uma pimentinha do reino, você colocar um temperinho, é bom demais. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Como diz aqui a palavra de Deus, agradecer pela comida, pelo vinho. O vinho aqui na Bíblia, irmão, é agradecer pelo suco. Você tomar aquele suco comendo, e um suco bem preparado, abençoado, coisas pequenas que a gente tem que glorificar a Deus. A gente tem que dar graça em tudo, a Bíblia diz. A gente tem que gostar de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Você está viajando, está no lugar, vai tomar um café numa padaria, no lugar. Ali você encurva a sua cabeça. Não é preciso você fazer uma oração para todo mundo escutar ali. Não. Faça uma oração em espírito, agradecendo a Deus, incline sua cabeça, né? Em modo de temor a Deus.
E diga a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado. Lembra há 20 anos atrás, onde você estava, onde eu estava, onde nós estávamos? Se não é motivo para nós chorar hoje. Se não é motivo hoje para a gente chorar na presença de Deus. É só olharmos aonde nós estávamos no passado. E o que Deus fez de nós hoje. Eu creio que pessoas melhores, mais gratas. Tem um louvor da harpa cristã que fala: mais grato a ti, Senhor, mais grato por tudo que tu fizeste por mim. Né? Nós não fazemos quase nada para Deus. Agora, se nós for numerar o que Deus faz por nós, é coisa muita. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim, está fazendo por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, o teu suco, né? Embora a morte sobrevenha a todos e que o tempo e a sorte pertencem a todos, nós que aqui vivemos para agradar a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 2, devemos continuar a desfrutar daquilo que Ele nos deu. O vinho, no grego, significa iain. Aqui referidos significa, sem dúvida, o suco doce de uva, recém-espremido, né? Quando a Bíblia fala em vinho aqui, irmão, é o suco da uva, é o suco doce. Né? Não é suco fermentado aqui, não é vinho, aqui esse vinho que vende com cachaça, não. Com álcool, para crente não, para quem serve a Deus não. A Bíblia fala de vinho aqui, está falando de suco doce. Quando a Bíblia fala de bebida forte, fala do vinho com cachaça, com álcool, fala de todas as bebidas fortes que bebem das pessoas, que tira as pessoas do sentido. A Bíblia não está falando de nenhuma passagem bíblica que diz do servo de Deus beber bebida forte. Não, de maneira nenhuma. Né? Porque a Bíblia, Deus prega contra os bêbados que não entrarão no reino do céu. Ele vai permitir cachaça? De maneira nenhuma. Amém? Vamos para a palavra do Senhor do versículo 9. Versículo de número 8 da palavra de Deus. Que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Né? Em todo tempo as tuas mãos sejam limpas, as nossas mãos sejam mãos limpas. E nunca falte, meus amados irmãos, em nós o óleo sobre a nossa cabeça. Esse óleo aqui é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus. Que nunca falte o óleo da justiça na tua vida e na minha vida. Que nunca falte o óleo da unção do Espírito sobre a nossa cabeça. Quando a Bíblia fala aqui em óleo, não é nós molhar nossa cabeça todo dia de óleo, para ficar a cabeça melenta, não. Esse óleo aqui, meus irmãos, é humildade. Salmo 51, versículo 17, diz que os sacrifícios para Deus é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que não resistirás a Deus. Deus não resiste a quem é humilde, a quem tem um coração quebrantado. Deus não resiste a uma pessoa que é extremamente humilde. Deus não vai resistir a uma pessoa humilde, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que as tuas mãos sejam limpas e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Louvado seja Deus. Enquanto há vida, a esperança de mudança, de transformação. Enquanto há vida, a esperança de sermos melhores na presença de Deus. Enquanto há vida, a esperança de ganharmos vidas, ganharmos pessoas para o reino de Deus.
A recompensa não será aqui na terra, né? Mas a Bíblia diz que lá nós vamos entregar os molhos, os feixes ao Senhor, pela recompensa do nosso trabalho, do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos, em nome de Jesus, neste momento, falar do versículo de número 9 da palavra de Deus, que diz assim: é outro conselho de Salomão, é outro conselho de Salomão para esta vida. Lá no céu não haverá mais casamentos, irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 9, né? É para esta vida, o casamento, a vida a dois. A intimidade é para esta vida, não é, no céu não haverá casamento. Mateus capítulo 22, versículo 30, se não me falha a memória. Aonde ali perguntaram, uma mulher que tinha tido marido e morreu, faleceu, depois casou com outro, e sucessivamente, e ali perguntaram para Jesus: Senhor, de quem será esta mulher ali no porvir, na vida eterna? Será de fulano? Será do Beltrano? Jesus disse: não será de ninguém, porque no céu não haverá mais casamento. No céu serão como anjos. No céu não haverá mais, irmão, casamento, porque não haverá mais necessidade. Ali será uma vida de santidade. Seremos sacerdotes de Cristo, diz a palavra de Deus, ali no céu de glória. O casamento é somente para esta vida que Deus deu para o homem e para a mulher. Louvado seja Deus. Versículo de número 9 de Eclesiastes, capítulo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade. Né? O que nessa primeira linha do versículo 9, Salomão está dizendo para nós? Goza a vida com a mulher que amas, né? Com a pessoa amada, com a mulher ou com o homem que você ama. Gozar a vida. Todos os dias, a Bíblia diz aqui. Não é só hoje, daqui 15 dias, daqui 30 dias. Não. A Bíblia está falando todos os dias. Porque depois vai chegar um tempo que passou, acabou. Aí mais na frente vem a morte, o arrebatamento da igreja. Aqui é para esta vida, somente para esta terra, que Deus deu, Deus concedeu o casamento para os homens, para nós. E nós devemos viver com alegria, com a pessoa amada, com quem ama, não com rancor, com ódio, com discórdia, com brigas, com contendas. Não, isso não agrada o coração de Deus. Mas quando há um amor, todos os dias, Deus se agrada, Deus ama, na beleza da sua santidade, louvado seja Deus. Goza a tua vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Quem foi que deu o casamento? Quem foi que deu o teu marido, a tua mulher? Foi Deus. Foi Deus que deu. E Deus está mandando, dando ordem para ambos se amarem todos os dias. A sua vida. Não é pecado, não. É marido e mulher. É legítimo. Quando são casados, legalmente. Quando não é, mora só junto, mora só amigado, que não é casamento legalizado, a pessoa não está debaixo da bênção de Deus, não. Ele só enfatizar aqui, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você vive legalmente, casado legalmente, perante um juiz, né? Então não há pecado. Ambos devem se amar todos os dias da sua vida, com a mulher que Deus deu debaixo do sol, ou marido, né? Para viver uma vida alegre, felizes, né? Todos os dias de sua vida, louvado seja Deus.
todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Né? Então, essa é uma porção que Deus deu, é um galardão, uma dádiva que Deus deu para o homem, para a mulher nesta vida, que é amar um ao outro. Deus deu a oportunidade de ambos se amarem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos vendo nos últimos tempos muita separação de casal. Às vezes, quando são solteiros, quando são novos, quando estão namorando, aquele amor, aquele movimento, aquele pegajoso para lá e para cá. E depois que casa, acaba. Que coisa terrível. Aqui eu estou falando um tema baseado na palavra de Deus. Aí vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Quando pensa que não, fica uma coisa normal, uma coisa mecanizada, fica uma coisa fria, gelada. A tendência é ir acabando, é ir diminuindo. Aonde Deus não é da vontade de Deus essas coisas. Da vontade de Deus é que o casal se ame todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, segundo aqui a palavra de Deus. Verso de número 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então Deus está falando através de Salomão aqui, tudo que vem na tua mão faz. Lógico, claro que Salomão está falando de coisas boas, do bem. Tudo aquilo que Deus coloca na tua mão, te dá oportunidade, faça-o. Porque na sepultura nós não fazemos mais. Nós vamos ter mais oportunidade de realizar sonhos. Nós não vamos ter oportunidade de fazer mais nada, de realizar coisíssima alguma. Então é aqui para esta vida. Essas coisas aqui, a oportunidade é aqui. Quando nós chegarmos no céu, lá será uma vida totalmente diferente. Seremos como anjos, lá é eternidade, para todo sempre. Então aqui na terra, enquanto há vida, há esperança. Não há esperança de realizar mais sonhos terrenos para aqueles que já estão na sepultura, que partiram para a glória, para a eternidade. Lá tem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Mas aqui, aquilo que nós podemos fazer terrenamente, temos oportunidade, condições, seja físicas ou condições financeiras, que Deus coloca na tua mão, na mão de qualquer pessoa, licitamente, verdadeiramente. Então, a pessoa tem que realizar os seus sonhos quando ele pode, quando tem força, quando tem condição, quando Deus abre as portas, quando Deus trabalha na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Então, nós precisamos realizar essas coisas para a glória de Deus. O versículo de número 11 diz assim a palavra de Deus: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco todos dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Então aqui Salomão está dizendo, irmãos, que o tempo pertence a todos, que a sabedoria, que a prudência e a riqueza, a riqueza, nem dos inteligentes, o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não é só destinado a uma pessoa ou um grupo de pessoas, é para todos.
Deus pode realizar na sua vida, na minha vida. Basta crermos, corrermos atrás, trabalharmos, buscarmos os nossos sonhos terrenamente, sempre baseado na palavra de Deus, né? Precisamos nos esforçar, precisamos, enquanto temos vida, tem esperança de realizarmos obras, coisas, terrenamente, tudo aquilo que Deus colocou na minha vida, na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Versículo de número 12. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando caem de repente sobre eles. Então, como o passarinho, como a rede maligna que pega os peixes, assim também os filhos dos homens se embaraçam com o mal, né? São embaraçados. Então, meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. Esperança de quê? De sermos melhores, né? De servirmos a Deus em espírito e em verdade, em buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Enquanto há vida, nós temos esperança. Para quê? De andar pela porta estreita. Enquanto há vida, há esperança de nós buscar Jesus em primeiro lugar e a sua justiça, como está em Mateus capítulo 6, verso 33. Enquanto há vida, há esperança de Deus nos dar condições para realizarmos sonhos aqui na face da terra. Às vezes realizar um sonho familiar, realizar um sonho da família, do casal que trabalha muitos e muitos anos e ainda não conseguiu. E trabalhando junto na união, pode conseguir esse bem, conseguir essa dádiva. Não é pecado, não, né? Se torna-se pecado é nós buscar em primeiro lugar as coisas terrenas. Mas buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o próprio Deus, o próprio Jesus diz que as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Enquanto há vida, há esperança. Esperança de vivermos uma vida melhor aqui nessa terra e preparando a nossa alma, preparando a nossa vida para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, versículo de número 14, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Amém, meus irmãos? Então, aqui Salomão enumera, conta, que a sabedoria, ela liberta. Não tem essa história de pobreza. É porque eu moro num lugar, pastor, que ninguém olha. É porque eu moro num lugar em que nós não temos condições, que ninguém nos vê. É porque nós moramos em uma rua, em um bairro esquecido da cidade. Nós moramos em uma região do Brasil, do planeta, em que nunca nós vamos crescer, em que nunca nós vamos chegar em lugar nenhum. Mas não é assim que a nossa mente deve funcionar. Nós devemos dizer que Deus deu a sorte para todo mundo. Deus deu a oportunidade para todo mundo. Salomão aqui está mostrando que em uma cidade, um homem pobre, este homem não era rico, mas ele tinha sabedoria.
E com a sua sabedoria, ele livrou, ele guardou aquela cidade. A sabedoria, ela liberta. A sabedoria, ela transforma. Qual é o único meio de as pessoas chegarem a postos vistos somente para pessoas grandes? É através da educação, é através da sabedoria. É uma porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque através da sabedoria, da inteligência, da educação, irmãos, ela liberta, ela transforma. Imagina nós usarmos tudo isto quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos dentro da sabedoria do Senhor, dentro do plano de Deus, né? Então, Deus, através dessa palavra, do capítulo 9 de Eclesiastes, nos mostra diversas formas, diversas coisas, como nós devemos agir aqui na face da terra, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para agradecer a Deus pelas mínimas coisas, para viver, para amar, para gozar com o marido da mocidade ou a mulher da mocidade, né? Para agradecer a Deus pela xícara de café, né? Você tomar o café da manhã, você tomar o seu café com gosto, com alegria, com prazer, né? Esforçar a alma, esforçar a vida para se alegrar em Deus, para agradar a Deus, né? E quando Deus está na nossa vida, na nossa casa, viajando conosco, no nosso trabalho, em tudo que a gente vai pôr a mão, Deus abençoa. É um problema gigantesco, grande, impossível de resolver. Deus coloca a sua mão e resolve por mim e por você. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Enquanto há vida, há esperança de mudança, de transformação para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos, irmãos, que este homem, do versículo de número 14, ele, naquela cidade havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. O versículo 15 nos diz, e vivia nela um sábio, pobre. Este homem era pobre. Não é somente com dinheiro que a gente vence as lutas e as batalhas. A gente vence as guerras e as batalhas é com Jesus. É com inteligência, com conhecimento, é com sabedoria. Que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem, né? Esse homem, ele fez um feito extraordinário. A cidade foi trancada, fechada, foi cheia de tranqueiras, mas esse homem conseguiu vencer, esse homem conseguiu ganhar a guerra, dar a vitória para aquela cidade somente com a sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou mais dele. Talvez você tenha feito coisas extraordinárias. Talvez você tenha vencido guerras, batalhas, somente com a inteligência e a sabedoria que Deus lhe deu. Mas ninguém se lembrou, ou tem se lembrado, ou vai se lembrar de você. Mas tem um que se lembra de você, que se lembra de mim. Em qualquer parte do planeta, em qualquer parte da terra, ele se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E para a salvação não é diferente. Para a salvação, ele também está conosco. Vamos ler aqui Romanos capítulo 10. Eu quero ser breve para nós encerrar aqui em nome de Jesus, nesta manhã, esta palavra. Romanos capítulo 10, versículos de número 10. Vamos começar do versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê
para a justiça, com o coração. A gente crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, meus irmãos? Aqui está em Romanos capítulo 10. Então, não há salvação sem confessar publicamente o nome de Jesus. Sem confessar Jesus perante toda a sociedade. Né? Se convertendo a Ele, para que Ele venha fazer em nós morada, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16 de Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18, e em seguida vamos orar, terminando essa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Então Salomão chega aqui à conclusão. Então este homem pobre, mas porém era sábio, ele ganhou a guerra para aquela cidade, somente com a inteligência, com a sabedoria. Mas ele foi desprezado. Ninguém se lembrou dele. Ninguém fez memória a este homem. Mas Salomão, no versículo 16, ele diz que é melhor a sabedoria do que a força. A sabedoria, irmão, ganha guerras grandes com sabedoria, com inteligência. Mas com a força, com a brutalidade, com a ignorância, não se ganha guerras e batalhas. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, o apóstolo São Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vencemos as guerras, irmão, com oração. Nós não vencemos as forças malignas na força do braço, na ignorância. Nós vencemos orando, chorando, gemendo na presença de Deus, que nós vencemos as guerras. Versículo de número 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então a sabedoria dos sábios, as palavras dos sábios, faladas em silêncio, devem ser ouvidas. Né? O conselho sábio deve ser ouvido. É melhor do que, irmãos, o clamor do que domina sobre os tolos. Uma pessoa sábia é coisa valiosa para Deus. Uma pessoa que tem entendimento, que tem compreendimento, uma pessoa boa de labutar com ela, uma pessoa amável, uma pessoa tratável, extraordinário, agrada o coração de Deus. Versículo de número 18, e nós vamos encerrar a mensagem orando. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra, de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Amém? Quer dizer, irmãos, a sabedoria, melhor a sabedoria do que as armas de guerra. É melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um pecador, irmão, ele destrói muitos bens. Uma pessoa quando não quer conselho, quando quer seguir pelo caminho do pecado, o caminho do erro, o caminho da destruição, né? Eu aconselho a pessoa a ouvir pessoas sábias para a glória de Deus, porque ele será bem-sucedido na sua vida, na sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto a vida, a esperança de mudança. Tem tantos filhos obedientes, tem tantos filhos que obedecem conselhos, né? Mas tem muita gente que não quer, não é cabeça dura e não quer conselho de ninguém. E vão se dar mal na vida, mas que Deus conceda a oportunidade para voltarem e se arrependerem, em nome de Jesus. Vamos orar para terminar nesta manhã. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Derrama a tua graça, a tua misericórdia nessa manhã, Jesus. Salva, liberta, transforma, abençoa a vida da irmã Midivan, de todas as irmãs. Deus, aqueles que nos têm pedido oração, aqui através do canal, através do horário que foi mudado aqui, meu Deus, as pessoas que viam na live, num horário mais cedo do dia,
não estão vindo, mas eu creio que eles vão vir ouvir a palavra e assistir. Deus amado, cura, liberta e transforma. Que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Nessa manhã é a nossa oração. Nós oramos pela cidade de São João dos Padres, pelos políticos, pelas autoridades constituídas, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Senhor, nós oramos nessa manhã agradecendo a Deus por esta palavra, dizendo que enquanto há vida, há esperança de mudança e de transformação. Esta é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.